Olá! A partir deste momento você passa a acompanhar pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública, que traz a história pessoal e profissional de personalidades que atuam no município. Hoje nós contamos com a participação de uma artista plástica que há décadas escolheu Araçatuba para viver. Estamos falando de Maria Margarete Martins, mais conhecida como Margarete Martins. Margarete, de início eu agradeço pela sua atenção aqui em nosso programa. Eu é que agradeço o convite. Não me considero uma pessoa tão importante assim, entendeu? Mas fico muito honrada com o teu convite. Você não é nascida em Araçatuba? Não, de nascimento eu sou de Promissão, mas a minha infância se deu aqui em Araçatuba. Margarete, os seus pais são de lá, de Promissão? Os meus pais e a minha família são de Promissão. E qual era a profissão deles? O que eles faziam? O meu pai, ele era mecânico e a minha mãe era do lar e quando necessário ela era lavadeira, era faxineira. Fazia outros serviços? Fazia outros serviços. E o seu pai ele trabalhava apenas como mecânico? Meu pai apenas como mecânico. Outros irmãos? A sua família é composta por... São 4 irmãos ao todo? Nós somos 4, um irmão já é falecido e eu tenho 2 irmãs, uma mais velha que eu e outra mais nova. Elas moram aqui em Araçatuba também? Elas moram aqui em Araçatuba. Sim. E aí, em relação ao início o início escolar seu, como que foi? Você estudou parte lá e parte aqui? Sim, meu primeiro ano de escola foi aqui em Araçatuba, no José Cândido. E depois minha família se mudou novamente para Promissão, aí eu terminei o primário em Promissão. E em relação ao ginásio? O ginásio eu comecei em Promissão e aí minha família se mudou novamente para cá e eu fiz aqui em Araçatuba, no ginásio industrial. Quais que são as principais recordações que você tem dessa época, desse período, tanto em relação lá à Promissão quanto à sua vinda aqui em Araçatuba, como que foi? Bom, eu acho que com relação à minha infância, o que me marcou muito foram as viagens de trem. Então a gente viajava de Araçatuba, Promissão, então era uma coisa assim fantástica para criança, né? Então eu guardo isso assim muito vivo na minha memória. Araçatuba, uma cidade grande, bonita, né? Mas no período que eu morei aqui em Araçatuba, o que me marcou muito foi o bairro São João, né? A igreja que eu frequentava, a praça. Né? Até aquela lagoa represa lá da Polícia Mirim que eu frequentava, o Cine São João, então tudo isso é da minha infância. Sim. E em relação às atividades culturais que existiam aqui no município, o que você se recorda? Olha, agora já dá um salto para os anos 70, que eu fui muito, assim, participei bastante das atividades culturais, principalmente ali no INTEC, onde a cultura concentrava ali no INTEC, entendeu? Sim. Então foi ali que eu me vi mesmo como artista plástica, assim, iniciando, né? Mas eu fiz teatro, então eu conheci pessoas muito importantes para mim e que me deram, assim, muitas referências, né? Relacionada ao meu trabalho, relacionada à cultura e relacionada à própria Araçatuba. Se remontando um pouco ainda à fase escolar, como que você era como aluna? Assim, era extrovertida? Era tímida? Eu era tímida. Eu era tímida, mas com relação à produção, eu tinha excelentes notas. Sim, era uma aluna bastante esforçada. Sim, sim. O meu pai era muito apaixonado, né? Ele gostava de ver as notas, ele participava das reuniões da escola. Então eu tive um pai assim muito presente. Você tinha muito incentivo dos pais, da família? Tinha, bastante. Sim. E aí depois, no final do colegial, né, atual ensino médio, qual foi a situação que você se viu? Você teria que prestar o vestibular? Então, a minha paixão era arquitetura. Aí eu tentei, mas sem cursinho, sem nada, eu fui, né, de cara limpa, prestei na USP, não consegui passar, aí voltei assim desanimada. Sim. Aí meus amigas falaram assim, vamos fazer Penápolis, aí
prestei o vestibular em Penápolis, fui a terceira colocada e adorei, me apaixonei. Nesse caso, você prestou para o curso de Educação Artística. Isso. E morando aqui já em Araçatuba. Morando em Araçatuba. Tá. E para frequentar o curso, vocês viajavam para lá? Como que era? Sim, todos os dias. Bom, se bem que eu fiz parte de um grupo que fazia faculdade no período da manhã. Veja bem, era elite. E eu fazia faculdade no período da manhã porque eu fui bolsista em Penápolis, né? Então, era uma festa, era uma coisa assim, foi um período muito interessante da minha vida, sabe? Tinha amigas assim que realmente me marcaram. Qual que foi a experiência que, como aluna bolsista, isso te trouxe? Bom, primeiro que eu tinha que estar bem com as minhas notas, né? Não podia ter falta, né? E eu acho que eu ajudava as minhas amigas a fazer os trabalhos, né? Então, eu acho que como bolsista eu correspondi à expectativa. Sei. E não era difícil ter que estar viajando para lá direto, até a faculdade? Não era. Era festa. Nós íamos em várias peruas, né? Inclusive a nossa perua passava por Birigui e tinha mais umas alunas que moravam em Birigui, né? Então, não, foi tudo de bom. Era bem festivo. Era bem festivo. A gente comemorava aniversário dentro da perua. Então a gente fazia festa dentro da perua. Se tornava um grupo bem unido. Bem unido. E teve alguma pessoa que exerceu uma grande influência na sua escolha profissional, na sua escolha de vida? Foram várias pessoas, inclusive o meu pai, né? Mas durante o período que eu estudei no ginásio industrial, eu tive uma professora que era muito exigente, o pessoal tremia de medo da professora. E acho que a partir das exigências dessa professora, eu fui pegando gosto pelo trabalho, fui, né, ela acabou te incentivando. Ela acabou me incentivando. Sim. E para ter esse gosto para a área das artes, o que o aluno deve ter de características? Eu não sei te responder, acho que não tem uma regra, né? Mas eu Retomando acho que... um pouco a sua experiência, né? Sim, o que te levou para as artes? Eu acho que o que me levou para as artes foi realmente assim, o desafio, né, de você criar alguma coisa do nada, né, alguém falar um tema e você ter que pensar naquilo e fazer no papel e depois fazer num outro material. Eu acho que o desafio, sim. Desde pequena você gostava de desenhar, de criar novas coisas? Como que era? Não, até que não. Não. Desde pequena não tinha nenhuma tendência. Eu gostava muito de música e de cinema, desde pequena, isso sempre foi paixão, porque eu tinha meu pai como referência. Sim. Meu pai, apesar de ser uma pessoa muito simples, ele tinha coleções de discos clássicos, então eu cresci ouvindo nesse universo. Mas as artes plásticas eu acho que foi a partir dessa professora mesmo. Hoje como que está esse segmento no mercado atualmente? Olha, aqui em Araçatuba é um pessoal um pouco disperso. Inclusive, a Secretaria de Cultura ela tem tentado aglutinar esse pessoal relacionado às artes plásticas. Não é fácil, mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu consigo viver do meu trabalho. Quer dizer, eu sobrevivo do meu trabalho. Tá. E você, assim, não é casada? Não. Tem vários sobrinhos, pelo Tem 7 sobrinhos. Falou. Eu adoro os meus sobrinhos. Tá. Você tem a sua família, você tem muito contato ainda com promissão ou não? Tenho tios, primos em promissão, eles estão sempre aqui, eu estou sempre lá. Visita muito lá ainda? Sim, com certeza. Sim. E ainda em relação à sua época escolar, aqui de Araçatuba, o que mais você se recorda de como era a cidade na época, as festas cívicas, os desfiles da época? A cidade... eu sou meio antiguinha, viu? Eu me lembro quando Araçatuba fez 50 anos.
tá? Então, realmente foi uma festa muito bonita, até... Eu tenho, assim, na minha memória algumas coisas, né? A inauguração da Praça Cinquentenário, nós tínhamos a Praça Olímpica, que era belíssima, né? Com o portal do estádio era diferente do que tem hoje, né? Era um portal maravilhoso, que, inclusive, a Praça Olímpica e o portal do estádio era um complexo único. Né? Inclusive o arquiteto foi o mesmo que projetou o Pacaembu em São Paulo, né? O estádio do Pacaembu. Sim. E aí foi descaracterizado, foi feita uma nova fachada. Isso deixou muita gente triste, porque desmembrou a Praça Olímpica e o estádio. E antes era um único complexo. Sim. Entendeu? Era muito lindo, muito bem cuidado. E hoje já não é mais. Né? Tanto que a Praça Olímpica até trocou de nome. E em relação aos desfiles culturais que havia? Não, eu acho que a partir disso daí não teve grandes mudanças, não. As escolas, né? Eu acho que continuou igual. Você acredita que é um município que recebe bem as pessoas que vêm de fora, como foi o seu caso? Recebe muito bem. Eu acho que a cidade ela é hospitaleira, assim. Porque eu acho que tem uma mineirada aqui, assim, realmente hospitaleira, a palavra é essa. E assim, você decidiu fazer a sua vida aqui? Sim, nem foi escolha, foi assim, acontecendo. Né? Foi uma sequência. O programa Identidade Pública de hoje está entrevistando a artista plástica Margarete Martins. O programa vai fazer um breve intervalo e volta já. Aí, mano, é muito fácil de entender a diferença entre o futuro de quem usa droga e o futuro de quem não usa. Quer ver, ó? Presta atenção. Usando droga. Sem usar droga. Quer ver de novo, ó? Com droga, sem droga. 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 Aí, cara, se você quer ter futuro, não use drogas, falou? The world has never seen a ship like this. The Titanic is indestructible. No even God can sink this ship. Generate progress and advances to benefit mankind. Nuclear energy will only be used for pacific ends. Você acabou de ver 3 grandes mentiras da humanidade. E esta é mais uma. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe a artista plástica e ex-secretária da Cultura, Margarete Martins. Margarete Martins, vamos começar esse segundo bloco do programa falando a respeito dos troféus que você confecciona. Na realidade, há uma série de premiações aqui em Araçatuba, na qual é você que elabora, né, que faz esses objetos, como o troféu Caingangue, que homenageia funcionários da Prefeitura, da Câmara e do DAIA. Sim. O troféu Odete Costa, que reconhece personalidades e empresas que se destacam na área cultural. E também o Prêmio Policial em Destaque. Nós trouxemos aqui no estúdio alguns exemplos das obras que você faz. Eu gostaria que você explicasse, falasse um pouco sobre como é confeccionado. Então, o troféu, num primeiro momento, a pessoa me fala o tema, o assunto. Aí eu vou fazer um desenho, alguma coisa assim, e vou mostrar, vou trocar ideia, vou melhorar. E a pessoa fala, não é bem isso, aí vou ter que fazer de novo, né? Aí quando definir o desenho, aí é que eu vou fazer na madeira. Normalmente eu uso madeira, com algumas aplicações em metal, né? Por exemplo, esse troféu foi do carnaval do ano passado, né?
que aí eu mandei fazer as cabecinhas na fundição e tal, mando fazer a plaquinha em inox, mas... Há todo um design por trás para que isso seja feito. Eu tenho uma grande amiga arquiteta, a Rosa Emília, ela me ajuda na parte do desenho, de melhorar, de aperfeiçoar. Eu tenho um excelente marceneiro que faz o recortezinho, ele seleciona a melhor madeira para mim, que é o Jaciro. Eu tenho lá na fundição o Miguel, que é uma pessoa fantástica. Miguel faz correndo. Então, eu tenho uma equipe. Você conta com uma verdadeira equipe de apoio. Eu tenho. E antes de profissionais, são meus amigos. Né? Então, eu tenho que estar sempre recorrendo a eles. Sim. Eu não faço sozinha, não. E em relação aos outros objetos que você trouxe? Então, nem esse trabalho aqui, nós já temos uma história antiga relacionada a Tião Carreiro. Né? Foi feito várias tentativas para montar o museu Tião Carreiro, faltou acervo, mas hoje existe já a perspectiva da Semana Tião Carreiro, já está consolidada. Né? Então, acho que nós vamos ter aí o Museu da Viola Caipira, alguma coisa nesse sentido. Então, a Semana Tião Carreiro, a Secretaria de Turismo me procurou para criar um troféu que fosse um agradecimento aos participantes, porque vem gente de fora, vem, de várias comitivas. Então, foi assim, não é uma premiação, é um agradecimento. Né? Por exemplo, o troféu do teatro, o Festival de Teatro também, há muitos anos batalha para ser implantado, e a cada ano tem melhorado, eu estou sempre ajudando de alguma forma. E o troféu, a cada ano eu faço uma escultura diferente. Né? Esse ano foi criado esse troféu de um modo que homenageasse uma pessoa, né? E esse ano foi o Augustinho. O Augustinho, ele é uma pessoa, hoje ele está doente, está debilitado, mas ele já trabalhou muito em prol de Araçatuba, pelo teatro e tantas outras atividades culturais. Então, esse ano, o pessoal do teatro fez essa homenagem a ele. Mas a minha criação é assim, é o que surge, aí eu troco ideia com os organizadores até chegar num consenso. E leva muito tempo assim para se fazer ou não? Olha, o tempo, quem determina é o próprio evento, porque às vezes está faltando 20 dias e a pessoa me procura e fala, olha, nós temos que fazer. Então aí o tempo eu tenho que fazer nesse tempo, né? Mas o ideal seria que pelo menos um mês e meio, para fazer uma coisa bem elaborada, bem acabada. Mas isso normalmente não acontece. Sim. E qual que você acha que é a importância de se estar fazendo esses objetos aí, na sua opinião? Bom, eu acho que essa pergunta tem que ser feita para quem organiza, né, os eventos. Mas com relação para mim, é uma maneira de ganhar minha vida. Né, de expressar o meu trabalho, né, de colocar a minha arte, né, que acaba sendo um artesanato, nem seria uma artes plásticas, seria um artesanato, pelo fato de eu fazer muitas peças iguais. Né? Então, por exemplo, o Carnaval são 42 peças. Né? Então, é um trabalho de artes plásticas, no sentido assim, do projeto, de uma peça única, mas aí acaba sendo artesanato porque eu tenho que fazer tudo igual. E no caso do troféu Caingangue aqui da Câmara, como que você o faz? Olha, o troféu Caingangue, primeiro que o nome é o nome do índio que habitava a nossa região na época da colonização. Mas a Câmara, quando me procurou pedindo para pensar nesse troféu, eles já me deram o índio. Então disseram assim, olha, a partir desse índio você desenvolve um troféu. Sim. Então eu procurei fazer o meu melhor em cima daquele índio que eles já tinham determinado. Sim. E aí a cada ano você busca um modelo diferente, uma forma diferente de apresentá-lo? Não, eu gosto de fazer uma releitura. A cada ano, por exemplo, o troféu Odete Costa eu faço uma releitura todo ano. O Caingangue não, me disseram que era para preservar do jeito que era o primeiro. Então eu tenho que reproduzir como foi o primeiro. Sei. Nesse trabalho ainda que você desenvolve, você ensina outras pessoas ou não?
é um trabalho solitário, apenas seu? É um trabalho meu. Eu aprendi a fazer sozinha, né? Então, eu acho que eu não sei ensinar. Eu acho que já me procuraram para ensinar, já tirei dúvidas. Olha, vai assim, faz assado. Mas assim, dar aula, assim, certinho, não. Eu acho que eu não tenho jeito. Sim. Margarete, você também teve uma experiência à frente da Secretaria de Cultura daqui de Araçatuba. Gostaria que você comentasse para o telespectador aí entender como que foi esse período e qual a contribuição que isso trouxe para a sua vida. Olha, a Secretaria de Cultura foi um convite da dona Marilene Magri, que foi prefeita no finalzinho do mandato anterior. E eu fiquei muito feliz pela confiança que ela depositou. Eu nunca tinha trabalhado, foi minha primeira experiência atrás de uma mesa. Sim. Tá? Nunca trabalhei assim, né, certinho, bonitinho, com carteira assinada, nunca tive isso, né? Foi difícil no primeiro momento, foi um susto, mas eu sabia o que é que a cidade precisava com relação à cultura. Nós não tínhamos recurso, mas nós tínhamos consciência do que era necessário, né? Então, deu para desenvolver um trabalho, porque a dona Marilene foi muito feliz na escolha dos nomes que ela colocou para trabalhar comigo. A equipe? Então, foi uma equipe coesa, um pessoal que falava a mesma língua. Então, não foi um trabalho meu, foi um trabalho da equipe. Inclusive, o pessoal da casa, os funcionários de carreira, foram muito importantes para mim. Eles sabem tudo da secretaria e você depende deles para fazer. Isso daí é líquido e certo. Quais que foram as principais atividades da pasta na época? Bom, nós chegamos, já tinha algumas coisas agendadas e meio caminho andado e nós tínhamos que dar continuidade, né? Então teve a cena musical, que era uma parceria com o governo do estado, né? Nós tivemos a apresentação de João Carlos Martins, que foi uma parceria com a Rede Globo, né? Então nós tínhamos que dar continuidade ao que já estava encaminhado. Mas o que nós tivemos que fazer foi principalmente o aniversário da cidade, né? Então, os 100 anos de Araçatuba. Então, nós tínhamos muitas ideias, mas não tínhamos recurso para concretizar. Sim. Fora essa experiência, você também está à frente aí de algumas atividades voluntárias aqui em Araçatuba. Você gostaria de falar um pouco sobre isso? O trabalho voluntário é uma coisa assim, meio que você faz quietinho, né? Sim. Mas quando alguém precisa, por exemplo, de uma peça para fazer um agradecimento, então eu faço sem nenhum problema. Se precisa, por exemplo, de uma placa, fiz para a PAI uma placa linda para um jardim que eles criaram, um jardim sensorial. Tem toda uma finalidade para aquelas crianças, né? Então, eu não me nego, né, quando sou procurada para alguma coisa relacionada com o meu trabalho. Em relação ao Conselho do Patrimônio Histórico, você participa? Sim, eu participo do Conselho, adoro participar do Conselho, a gente está sempre reunindo, discutindo as questões da cidade, de prédios públicos, né, que falta preservação, e mesmo a cidade em si, né, porque nós queremos que Araçatuba fosse uma cidade turística. Falou-se tanto, né, de estância turística e não vi essa concretização ainda, né? Gostaria que isso fosse levado adiante, mas nós temos que fazer coisas para que isso aconteça. Que elementos assim faltariam para que isso seria uma realidade? Olha, não precisa tanta coisa. A começar pela limpeza das praças, revitalização de fontes, né? Então, por exemplo, nós tínhamos antigamente o Country Club, o Termas, né? Isso atrai o turista, né? Hoje já não tem mais. Nós tínhamos um clube ali próximo do Tietê, que também já não funciona mais, né? Então, o turista não se sente atraído,
Tem que haver esses elementos para resgatar a história do município. Eu acho, tem que ter, são coisas miúdas, né? Que, por exemplo, nós tínhamos uns termômetros, né? Tinha na praça, no calçadão, as pessoas ficavam ali paradas, esperando saber a temperatura. Eu acho que isso poderia ser devolvido para a cidade, né? São coisas pequenas, né? A fonte, a partir do momento que a Praça Rui Barbosa ela foi modificada, não vou falar que está errado, não, mas que seja preservado, que seja cuidado, que a fonte funcione, entendeu? Eu acho que a Praça São João tem uma fonte belíssima, poderia ser recuperada. Margarete, a gente percebe que você faz uma série de objetos aí de premiações. Você já recebeu premiações? Já foi premiada? Recebeu alguma homenagem? Olha, prêmio eu já recebi sim em São Paulo, num salão feminino, que eu ganhei medalha de prata, ganhei medalha de ouro num outro salão em São Paulo. Mas homenagem eu já recebi sim da Câmara dos Vereadores aqui em Araçatuba, já recebi 3 votos de aplauso. Sim. Sabe, eu tenho um grande orgulho disso, eu acho que foi... Valoriza o trabalho. Valoriza o trabalho, você te estimula a continuar produzindo. Sim. E aí nas horas vagas, Margarete, aqui outras atividades? Eu gosto muito de teatro, né? Então, Araçatuba está um pouquinho carente. Sim. Né? Tá. Nós estamos chegando em momentos finais do nosso programa. Gostaria que você fizesse algumas considerações finais sobre a sua participação aqui. Olha, eu agradeço o teu convite, não me sinto uma pessoa importante para estar participando de um programa tão interessante como o seu. Fico muito feliz com essa oportunidade. Eu sou uma pessoa apaixonada pela cidade, né, e gostaria de vê-la melhor. Ok, então mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Margarete, a você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até ao próximo programa Identidade Pública.